Há uma quinta dimensão, além daquelas conhecidas pelo homem. É uma dimensão tão vasta quanto o espaço, e tão desprovida de tempo quanto o infinito. É uma zona intermediária entre a luz e a sombra, entre a ciência e a superstição. E se encontra entre o abismo dos temores do homem e o cume dos seus conhecimentos. É uma dimensão da fantasia, uma região além da imaginação. Olá, ouvinte, seja bem-vindo à nossa Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós falaremos sobre o episódio da série nova, o revival de The Twilight Zone, episódio número 4, A Traveler. Seria um trocadilho, né, com um viajante e o próprio nome do personagem principal, né, Marcos? Isso mesmo, é um episódio escrito pelo Glenn Morgan e dirigido pela Ana Lily Amirpour, que é a diretora, por exemplo, do A Garota que Caminha Sozinha à Noite, né? Que é um baita filme, sim, por sinal. Exatamente, Amores Canibais também, né? The Bad Batch, né? Então, ela é muito boa, essa diretora, né? Mas é um episódio, olha só, ele tá recebendo uma certa crítica, né? Teve respostas mistas, né? Muita gente não gostou. Eu vi qualidades no episódio, como eu sempre vejo, né? No episódio de Twilight Zone. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Tem ali atuando um ator assim muito legal, que é o Steve Yeun, que ele fez aquele filme que todo mundo fala, eu não assisti ainda, gente, que é o Em Chamas, né? Não confunda com Jogos Vorazes, tá? Mas é um filme assim que o pessoal elogiou demais a atuação dele. Fez o Ocre já também, o Universo no Olhar. E aquela série também que pouca gente já assistiu, uma série muito pouco conhecida, tal de Walking Dead, não é isso? É isso, do tal de Walking Dead, exatamente, né? Não vi ainda, mas dizem que é mais ou menos essa série. Se alguém tiver curiosidade, a gente já fez uma temporada de The Walking Dead, eu acho que só a primeira, que eu saiba, aqui no blog. A gente se arriscou, no começo estava muito bom, né? Depois, né, não ficou meio, né, qualquer coisa. Vamos lá então ao episódio. Você quer fazer a sinopse pra gente, Marcos? Sim. Se passa numa cidade, eu não vou lembrar o nome da cidade agora, uma pequena cidade no Alasca. E detalhe, essa cidade ela é muito próxima a uma base militar da Força Aérea Americana. Inclusive a rede elétrica é compartilhada, eles têm apagões volta e meia, né? E nessa cidade você tem um capitão de polícia, o capitão Pendleton, vivido muito bem, por sinal, pelo Greg Kinnear, que ele é um cara que ele se acha, né, a última bolacha do pacote. Ele se acha um grande americano porque ele tá ali usando, né, a polícia da cidade como para fazer uma espécie de segurança para a base aérea. E ele se acha a pessoa mais importante ali da cidade, e todo ano ele tem uma tradição que ele liberta um preso e convida esse preso para participar da ceia ali de Natal que eles fazem, as pessoas mais importantes da cidade fazem ali, né? E enfim, ele nesse ano, ele não, como é uma cidade pequena, né? Não tem ninguém preso nesse dia. E ele fala a sargento Yuka Mongo, desculpa. Ele pede para sargento dele, a Yuka Mongoyaki, ela é descendente de esquimós, né? E trazer alguém preso para que ele possa libertar. Ela acaba trazendo o próprio irmão dela, o Jack, né? Que é vivido pelo Patrick Gallagher. A Yuka Mongoyaki é vivida pela Marika Silla. Ela prende o irmão na cela. Ele é um cara que ele já teve algumas prisões por conta de bebedeira, né? Ele é um cara que de vez em quando ele bebe, ele passa dos limites. E quando ela vai buscá-lo na cela para libertá-lo, eis que ele é o único preso ali dentro da delegacia. Tem um outro cara numa das outras celas, um cara de terno, vivido pelo Steve Yeun, e ele fala que ele é um viajante
E que na lista de desejos dele como viajante, nas coisas que ele precisava fazer, era conhecer a cadeia do Capitão Pendleton e ser libertado na noite de Natal, como o Capitão Pendleton sempre faz. Quem será esse cara? O que ele está fazendo ali? Como é que ele entrou na cela? Como é que ele ouviu falar do Capitão Pendleton? Enfim, nós vamos descobrir ao longo do episódio. Eu não vou descer a linha no episódio, não. Pelo contrário, eu vou contra a corrente. Eu acho que ele tem algumas coisas ali que sobem assim no meu conceito. Né? A primeira coisa assim que me chamou muita atenção, porque tem uma conversa, tem um diálogo no carro, né? Desse personagem aí que é a Sargento Yuka Mongoyak e o irmão dela, né? Que começa tocando, eles estão escutando a rádio da polícia, tá tocando aquelas musiquinhas de Natal. E ele fala, putz, meu, isso daí é uma chatice, né? Por que não tá na rádio da polícia? Aí ela fala assim, é porque o Capitão Pendleton mandou a gente deixar nas musiquinhas natalinas, né? Daí você já vê que tem toda aquela coisa do Natal perfeito e tal, aquela glamorização do Natal. E tem uma coisa legal que ele fala, ele chama as pessoas brancas, porque tanto ela, a sargento, como ele, o irmão, eles são de um povo ali que são esquimós, eles estão bem numa parte, bem, saca, onde tem aquelas luzes, a aurora boreal, aquelas coisas todas. Fala assim, porra, como é que ele chama? Os Qualunat, né, que é uma espécie de homem branco, né? O homem branco com toda essa questão natalina é uma coisa que me deixa até para baixo, porque ele fala assim, é interessante, episódio de Natal, né? Então você vê assim que ele fala, imagine só, ali tem as luzes no alto daquelas montanhas, que os nossos povos acreditam que são os nossos antepassados, que estão ali olhando pela gente, né? A gente se identifica, faz as nossas orações, é uma coisa antiga, né? Mas, poxa, nessa questão natalina do homem branco, a gente tem que acreditar que 3 homens sábios seguiram uma estrela e encontraram ali um menino mágico, né? Aí ele fala, o Natal do homem branco é uma celebração que me faz me sentir mal. E o episódio, eu acho que ele tem muito isso, ele discute muito essa questão. Ele coloca questões atuais, né? Porque vamos lembrar que essa temporada, esse revival, ele traz essas questões mais atuais, ele coloca tecnologia, ele coloca gadgets, né? Então, o episódio ele vai tratar disso, do homem branco, como ele olha para as tradições, para as culturas dos povos, e ele reduz aquilo. Tem um momento que esse Capitão Pendleton, ele tá lá no meio daquele povo, ela chega lá com o irmão, prende o irmão, que por si só já é uma coisa extremamente ofensiva, né? Porque ele não estava fazendo absolutamente nada demais, ele só estava bêbado, né? Ele e todo mundo da cidade, né? Sim, eles falam em vários momentos que realmente eles estão bêbados e tal, porque é Natal, só que porém aquele bêbado, que é um nativo e tal, ele vai ser preso ali para poder satisfazer essa questão do ego do capitão, né? Que é uma pessoa, o Greg Kinnear tá maravilhoso, né? Você vê visualmente que é uma pessoa egocêntrica, né? E tal, ele tem toda aquela hipocrisia, né? E ela também, no episódio ele vai discutir isso daí, porque ela tá se rendendo, né, aos costumes dos homens brancos, esquecendo toda a sua tradição, toda a sua ancestralidade, né? Então eu acho que o episódio discute essas questões, tá? E quando ela vai chegar com o irmão e vai aparecer esse personagem, que é o A Traveler, né, o viajante, o capitão, ele é uma pessoa que facilmente ele é dobrado através do próprio ego. Então quando ela vai chamar o capitão, e o cara começa logo a falar, olha só, eu sou um viajante extremo, eu tenho um canal no YouTube, eu vim aqui porque é necessário e importante para eu fazer o meu checklist aqui, eu vir aqui nessa cidade, o nome da cidade eu até anotei aqui para que a gente pudesse lembrar, porque isso, então a cidade de Igbak, no Alasca, porque eu tenho que vir aqui no Natal e ser perdoado aqui pelo grande capitão Lane Pendleton. Então, aí ele vai ficando com aquela risadinha, sério? Tá brincando comigo. Aí ele vai, puxa o celular, ela fica até tensa, né? E é um celular super, assim, coisa que você vê em filme de ficção científica, né? Eu quero um. Ele é todo transparente, assim, ele é todo visual, assim. Nossa, que celular é esse? Como é que você conseguiu esse celular? Né? Ele fala, é um designer russo. E aí ele já fica assim, mas então não pode ser um designer russo, porque os russos roubam toda a tecnologia dos outros, eles não criam nada,
e tal, e você já vê que tem ali uma paranoia, né? Que é a paranoia do americano também. Eles vivem próximo ali de uma base da Força Aérea, né? E eles têm aquele negócio, é uma base de escuta, um negócio meio assim. Mas ele vai convencendo, né? Ele fala assim, olha só, eu posso filmar, né? Você me perdoando. Ele, então, você tem como me filmar e colocar no seu canal no YouTube? Aí ele fala assim. Aí rapidamente o irmão dela, que ficou preso na outra cela, que já tá dormindo, e falou que inclusive que queria comer torta, então que tava com fome e tal, ele já vai ser esquecido porque tem essa outra personalidade que vai dar muito mais status, né? E fazer uma massagem devida ao ego desse capitão Lenny Pendleton, né? Então o episódio daí vai mostrar a hipocrisia de toda essa questão. Então eu acho que ele, de certa maneira, ele quer na narrativa dele mostrar pra gente o que alguns outros episódios já mostraram na série clássica. Tipo, os monstros estão na Maple Street, entendeu? Tem um pouco também, eu acho, de episódios que são mais pra frente, que nós ainda não conversamos, né? Que são de temporadas posteriores. Tem menções interessantíssimas à nossa querida Ida Lupino, né? Episódio que nós já conversamos, está lá no nosso blog. O Santuário de 16mm, né? Tem uma personagem chamada Ida Lupino, tem um outro chamado Douglas Hayes, que é o diretor de The After Hours, né? Que é aquele lá dos manequins, que a gente conversou sobre, ele também está no blog. O que você achou até? O que você gostaria de mencionar de interessante, Marcos? Tem um personagem chamado Matheson também, né? E, aliás, uma mulher, né, a Dot Matheson, tem uma brincadeira com pessoas que foram importantes para a série dos anos 60, né, e tal. Outra coisa interessante, né, que tem nesse episódio é que esse viajante, e que eu achei interessante isso também, ele, além dele conseguir a atenção das pessoas e até ser paparicado, porque ele tem um canal no YouTube e pode falar bem ou mal delas, de acordo com a impressão que elas causem nele. Isso faz com que ele tenha uma referência. Por que você tem que ter uma reverência por uma pessoa só porque ela tem um canal do YouTube? Isso é uma coisa interessante, mas acontece na vida real, né? Parece que a opinião do youtuber, se ele tiver muita visualização, ela vira uma coisa que é extremamente importante. Embora às vezes a pessoa ela não é especialista em nada. Ela apenas é ouvida por muita gente. Então isso é uma coisa também interessante que o episódio questiona. Outra coisa é o fato de que esse cara, ele tem más intenções ali, porque ele começa a contar para as pessoas ali da cidade notícias falsas a respeito de uma da outra, para fomentar a raiva, para fomentar o ódio, fomentar a dissensão entre elas ali. E é interessante que ele brinca com essa coisa das fake news, né? E aí você vê que tem muita gente aí nas redes sociais, em mídias como YouTube, por exemplo, fazendo largo uso de fake news, destruindo reputações, fazendo com que pessoas inclusive sejam perseguidas. O cara inventa uma mentira sobre você e dá teu endereço, teu telefone, enfim. E o episódio ele trata muito disso também de uma maneira interessante, que as pessoas acreditam na hora, né? O cara conta um podre sobre a outra pessoa, as pessoas começam a se pegar de porrada sem nem questionar se aquilo é verdade ou não, né? E isso é um lado interessante. Eu gostei das atuações também, como você falou, tá tudo muito bem. O Greg Kinnear tá muito bem. A Marika Silla tá ótima também. O Steve Yeun, ele transmite uma certa... É uma coisa interessante, ele tem um certo cinismo, né? Ele é um cara que conhece, por incrível que pareça, ele conhece a natureza humana, ele sabe muito bem onde é que a tecla que ele tem que apertar para as pessoas começarem a se desentender e brigar entre si, e enfim, ele conhece, por exemplo, se a pessoa é ambiciosa, ele joga para a pessoa uma notícia falsa sobre o chefe dela, que faça com que ela possa ter uma justificativa para tentar tirar, né, esse cara do caminho para ela ascender na carreira. Enfim, é muito interessante essa parte. Embora eu concorde com algumas críticas, que o episódio ele trata da questão do preconceito e da discriminação do homem branco sobre o nativo ali. Ele trata dessa questão indiretamente dessa questão das celebridades, né, aí do YouTube, as fake news e tudo. E é um episódio também sobre invasão alienígena, que tá bem no DNA da série, do Twilight Zone. Tem N episódios. E
tem um episódio famoso da série onde você tem 3 motoqueiros que vão 3 ou 4 motoqueiros, não lembro agora, que eles vão residir num bairro. E as pessoas começam a achar estranho aqueles 4 motoqueiros ali, o que eles estão fazendo ali. Na verdade, eles estão preparando uma invasão alienígena. Nós vamos falar sobre esse episódio mais pra frente, inclusive. E então esse episódio ele tem o DNA da série. Embora eu acho que nem sempre realmente todos os focos que ele busca, eles se completam e funcionam como um todo. Mas ele é um episódio bacana, ele trata de muitas questões importantes e no final das contas eu gostei. Nesse episódio nós também tivemos a presença dos easter eggs, né, que não podem faltar. Em determinado momento, quando é focalizado ali brinquedos que estão próximos da árvore de Natal, a gente vê a boneca Tina, de um episódio famoso, né, da série. A gente vê também aquela criatura meio gremlin do Pesadelo a 20 mil pés de altura, por exemplo. Então sempre tem, além dos nomes, você tem alguns elementos de cena ali que fazem referência diretamente a episódios da série. Tá? Sim, eu acho que ele levanta a bola pra gente dar o corte, entendeu? Coisa que o Rod Serling fazia também na época dele, né? Vamos lembrar que, claro, gente, eu sei que tem muita gente que defende a série clássica e tal, tem gente que tá muito avessa a essa modernização, não tá se abrindo para os temas que os episódios estão propondo, né? Eu acho que eles estão propondo coisas interessantes, discutindo coisas atuais pra gente, porque o Serling, ele fazia aquele negócio dele pegar e colocar algumas situações, alguns diálogos e tal, que você pegava no ar o que estava acontecendo, o que poderia ser discutido ali. Nem sempre todo episódio vai ser como o Replay, que é o episódio que a gente tratou anteriormente, que ele foi claro, a mensagem é essa, que você está recebendo, você vai ter que agora analisar a mensagem que você está recebendo agora. Então é assim, eu acho que é um episódio que ele trata de muitas questões de maneira, claro, não tão profundas, mas nem todos os episódios do Rod Serling também tratavam de maneiras profundas. Os episódios eram episódios de 25 minutos, às vezes ou menos, né, do que isso. Mas às vezes ele propunha, através de um diálogo, de uma frase e tal, né, claro que com todo luxo, às vezes você tem um maravilhoso enquadramento, uma filmagem interessante, atuações incríveis, mas eu acho que de certa maneira o episódio também propõe isso, e eu acho que ele consegue, na minha opinião, porque pra mim, eu sou assim, quando eu vou ver alguma coisa na internet, quando ele falou uma palavra com a Lunati, eu falei, ué, o que é isso? Aí eu entendi um pouco, eu fui dar uma procurada, eu vi que tem um documentário que trata sobre isso, que eu vou tentar, como ele está inteirinho no YouTube, eu vou tentar colocar ele na publicação, mas ele não tem legendas, tá? Mas tem um documentário chamado Qualunat, Por que as pessoas brancas são engraçadas. É um documentário que ele vai zombar, né? Ele vai trazer isso daí, de como as pessoas, o pessoal dessa região, os inuites, né? Eles são tratados como coisas exóticas. Tem certo momento que o irmão fala pra ela, então, irmã, você tá indo muito bem, né? Você é a líder aí dos trenó. Como é que seria? O cão líder, né? Porque ela é uma pessoa muito competente, só que para ela poder ascender, ela tem que ficar aguentando os desmandos e a idiotice desse capitão dela. Entendeu? Ela até, em certo momento, ela fala assim, olha, eu não suporto esse cara. Na verdade, eu sinto vontade de todo dia dar um murro em alguma coisa, só de escutar esse cara falando. E o cara, ele é uma coisa hipócrita, interessante. O episódio tem coisas interessantes. Porque ele fala assim, ele começa a fazer um grande discurso sobre isso, de Jesus bateu na minha porta, que ele faz toda essa cerimônia, essa celebração de soltar um preso, porque Jesus falou, eu bati na tua porta e você me deste comida, eu bati na tua porta e você me deixou entrar. Então, e depois isso tudo vai se desfazendo, porque você vê que todo aquele pessoal, que é o prefeito, que é o cara que é da empresa, da empreiteira, as mulheres e tal, que são pessoas que bastou um gatilho mínimo para eles mostrarem o quanto eles se odeiam. Tem uma cena muito parecida até com aquela cena do Senhor dos Anéis, que tem uma cena lá quando tem aquela reunião em Valfenda, que todos eles começam a discutir, de todos os povos começam a discutir. E enquanto isso o Anel tá ali só, né, mostrando que ele está se apropriando de toda aquela energia, né, ele está se fortalecendo. E tem um momento que esse personagem que o Steve Yeun faz, que ele primeiro ele é simpático, eu achei interessante que até inclusive falam que ele parece um pouco, ele parece um Instagram, um Facebook ambulante. Ele tá ali para ser querido. Então ele tem esse negócio dele ser muito envolvente, ou ele fica primeiro agraciando as pessoas com elogios.
E depois, quando ela sugere, porque ela não esqueceu do irmão, quando ela sugere, ela fala para ele, poxa, né, alimentando o ego do capitão, você não poderia fazer então perdão duplo essa noite, porque meu irmão está lá, está preso na outra cela, né? Eu fui lá pegá-lo só para você poder soltar. Aí ele fala, é verdade, eu nunca fiz algo do tipo. É verdade, vá lá buscar ele que vamos fazer um perdão duplo. Aí quando ela vai trazer o irmão e ele fala, ele começa a fazer o discurso que vai fazer o perdão, aí ele vai mostrar a cara dele. Ele vai falar, se eu fosse você, não soltaria o Jack, que é o irmão dela, né? Porque algumas ferramentas do seu galpão estão desaparecendo, é um valor de mais ou menos $1.000, e estão todas no carro dele, é ele que está roubando. Aí ela fala, nossa, meu irmão nunca roubou nada disso. Porém, o cara manda fazer a averiguação. Então você vê que ele está ali. Primeiro ele faz aquele negócio de acariciar o ego, né, das pessoas, canta, sorri e tal. E depois começa, então, esse momento que ele vai ficar falando dessas pseudo-verdades das pessoas, né? E era uma mentira. O irmão dela não tinha roubado nada. Depois ele passa um rádio e tal, e a policial foi verificar, aí da Lupino, né? Foi verificar e não tinha nada. Então você vê que, na verdade, foi assim que funciona. Né? Primeiro você joga uma mentira, você vê como essa mentira vai ser recebida, as pessoas estão ali aceitando a mentira, né? Que vai mexer com os brios delas. Aí depois você vai lá e continua. Ah, se for mentira, tudo bem, já passou, né? Toda a merda já aconteceu, na verdade. Tudo de ruim que a mentira poderia trazer. O problema é acreditar imediatamente na mentira. Então, claro, o episódio ele vai trazer essas questões sociais, vai trazer essa questão que sim, é interessantíssima no episódio, que é da invasão, né? E vai trazer também esse negócio da pessoa perder o contato com a sua tradição, com a sua cultura, entendeu? E nós, como povos colonizados, vamos lembrar que o Brasil, né? A gente paga pau para tudo nessa vida. Então a gente também tem isso, da gente não respeitar a nossa cultura, a gente não buscar a nossa cultura. Então é uma coisa muito interessante que ele traz, né? Algumas questões que eu acho que se você só sentar na frente do episódio e esperar alguma coisa tipo, nossa, minha cabeça explodiu, você está perdendo. Né? Porque eu acho que bons episódios eles não são feitos só de cenas impactantíssimas. Eles são feitos de bons diálogos, de coisas que são jogadas, coisas que fazem você procurar. Bom, de qualquer maneira eu vou deixar também na publicação esse documentário aí, tá? O Qualunati, por que as pessoas brancas são engraçadas. No final a gente acaba tendo a revelação, o personagem do Steve Young, do Traveler, ele na verdade é um viajante e ele obtém sucesso em fazer com que as pessoas se desentendam. Eu acho que na verdade ele é um batedor avançado que ele quer ter certeza que os humanos não vão ter um senso de união para reagir a essa invasão de maneira adequada. E aquele período que ele passa com aquelas pessoas, ele até fala que ele viajou para outros locais, então ele já testou o pessoal antes em outros locais, ele chega à conclusão que a humanidade não tem o suficiente senso de união e de cooperação para resistir. E talvez ele tenha razão. E em algum momento do episódio também o pessoal fala que o Jack, eu acho, né, o irmão da sargento, ele fala assim que de repente vai ser melhor sob a administração de vocês, né? Ele acha que ele enquanto descendente de indígena e vítima de preconceito, ele tem uma visão mais amarga do mundo, né? Assim, ele sofre, né, com discriminação, enfim. Ele vê esse lado pior da América. Ele é mais pragmático, né? Eu acho que ele tem um olhar mais pragmático sobre essa questão, porque ele já se sente como um povo já que foi dominado, um povo foi invadido, cultura foi perdida. Tem uma hora que esse Traveler, né? Ele fica falando que ele quer presentear a Sargento Yuka. Aí ele fala, eu sei qual que é o presente que você quer, né? Porque ela se acha mais competente que o Capitão Pendleton. Então, o presente que ele vai dar, só que não é um presente, é uma mentira, né? É que ela pegue o lugar dele, que ela fique com o lugar dele. Então, ele começa lá, quando começa a desconfiar dele, vai revelar as coisas, ele começa a pegar e falar assim, olha, na verdade esse capitão é corrupto, eu sou de uma força de investigação do FBI, eu estou aqui, aí ligam lá, não é absolutamente nada. Ah, não, quando ele está construindo uma outra narrativa mentirosa, na verdade eu sou de uma outra força tal, que eu estou analisando a corrupção aqui, o corrupto é o Capitão Pendleton, porque na verdade tem um galpão aí, que é um galpão
da rede de energia, que tem todo um lance da rede ficar o tempo todo falhando, né? Porque eles compartilham ali com a Força Aérea a mesma rede, parece que, né, na verdade, eles estão puxando mais energia do que deveriam, né? Então, o capitão, né, ele fala, mentira, eu não sou corrupto, eu não estou vendendo, né? Que ele fala que o capitão está vendendo informações para os russos, né? Eu não estou vendendo absolutamente nada. Aí ele fala, se você quer saber, agora mesmo estão sendo invadidos, esse galpão aí escondido e tal, que ele fala, o capitão fala, isso daí é informação confidencial, estão invadindo lá, e na verdade você está entregando e tal. E o capitão resolve ir lá pro galpão. Mal sabe ele que, na verdade, esse galpão aí é uma maneira ali, vamos colocar assim, dos invasores, né? Porque aí tudo vai ser revelado mais pra frente que ele é um alienígena, que ele não é um humano nem nada. Esse traveler dele, ele é um viajante de universos, né? Você colocou isso muito bem, que ele é um batedor, né? Que ele vai estar ali para testar como é que tá essa resistência, né? Então eles estão querendo saber, os alienígenas, a localização desse galpão escondido aí, que eles se infiltrando por ali seria mais fácil eles conseguirem entrar, né? Invadir. Então, aí a gente vai acabar descobrindo que era tudo mentira, né? Para que eles pudessem realmente invadir. Só que ele tem um diálogo ali com a sargento, que ele fala assim, olha só, eu sei, você sabe o que você quer. O teu presente era você pegar o lugar dele. Quando ele falou que ia sair, saiu correndo para ir para esse galpão, você não impediu ele, né? Depois ela até tenta impedir, né? E tal, mas você não o impediu. Então, na verdade, você achou que podia se livrar dele, né? Aí ela sai, não, ainda dá tempo, não sei o quê, porque ela vai em busca do capitão, e quando ela chega lá, encontra ele, e fala pra ele, mãos pro alto, capitão. Então, sai daí com as mãos pra cima, aí ele fala, bom, o que é isso, Yuka, né? Vai me prender aqui agora? Aí ela fala, não, na verdade eu vou prender você sim, porque se você veio pra cá correndo é porque você realmente estava vendendo informações. E isso também, eu acredito que também fosse mentira. Talvez esse cara era um imbecil, mas não era um corrupto. Não estivesse entregando informações, né? Então aí eles vão ver ali a invasão já acontecendo no céu, né? Então, eu achei o episódio interessante, né? É que assim, tem que ver nas entrelinhas, né, também. Porque na série clássica, a gente tá aqui quase gravamos, né? A gente tá numa altura que não saíram todos os podcasts, mas a gente gravou aqui quase 36 episódios da série clássica, episódio de 30 minutos, 40 minutos, e cada episódio a gente conseguiu ver ali o que o roteirista queria trazer, qual era a informação, era mais do que era apenas o que está visível ali na tela. Então a gente utilizou, claro, assim, ele para poder trazer discussões mais profundas, e eu acho que esses episódios novos também estão aí para isso. O que tu acha, Marcos? Eu acho que sim. Essa nova série, né, essa nova releitura, ela é bem escrita, bem atuada, ela tem uma produção muito bem cuidada, e eu acho que narrativamente ela é muito bem conduzida também. Então ela tem muitos pontos em comum de qualidade com a série original, e discute temas aqui dos nossos dias, né? Isso também é interessante, faz com que ela tenha relevância para o dia de hoje. Não que a série antiga não tenha, né? Mas ela traz os elementos que são bacanas da série antiga e com discussões atuais. Então isso é legal. Eu acho que vale a pena mais gente que assistir, conhecer. Eu não sei se ela não está passando, óbvio, na TV aqui no Brasil em lugar nenhum, né? Talvez só futuramente, né? Então, mas vale muito a pena assistir. E tem o selo de qualidade Jordan Peele, né? Que também é um negócio que é sempre um bom sinal. O selo Jordan Peele, o selo Ana Lili Amirpour, gente. Pra mim é emblemático que talvez a primeira diretora tá recebendo rechaço no episódio, até porque os 2 primeiros episódios também não foram episódios assim fortíssimos, entendeu? Começou morno, teve o 3º episódio que foi fortíssimo, né? Só que ele foi bem literal ali, né? Foi bem, né? Quis dizer o que ele queria falar e pronto. Mas eu acho que a série Antologia tem isso, né? Você pode assistir um próximo episódio que seja legal, mas eu acho que não é um episódio terrível e horrível, não. Acho que vocês estão assistindo... Eu não sei qual que é a série que vocês estão assistindo, mas não é a mesma que eu, não é possível, né? Até porque tem gente aí que está assistindo The Walking Dead até hoje, por exemplo, né? E tal, e tem muitos elogios e muitas críticas, mas não desistem. De qualquer maneira, eu acho que The Twilight Zone tem um pouco mais de estofo, quando o assunto é crítica social. Então,
né? Eu acho que foi legal, pra mim foi legal, né? Eu continuo na ansiedade. Agora, sobre não passar aqui no Brasil, se você está chegando aqui no nosso podcast e você não sabe, a gente não apenas está fazendo a divulgação da série clássica, fazendo os podcasts, publicando os episódios na nossa página, além da Imaginação Podcast, no Facebook, como no nosso grupo eu estou disponibilizando a legenda que saiu, eu fiz a tradução assim e depois fiz a revisão. Então, você acesse lá o nosso grupo, porque eu estou tentando agir aqui como um agente facilitador nessa questão também, tá? É uma coisa que eu faço com muito prazer, até porque eu sou favorável à distribuição do conteúdo do audiovisual, do debate, tá? Então, normalmente, quem é a favor disso também facilita, né? Bom, é isso, né? Chegamos aqui ao final do episódio. Eu acho que um bom episódio, um bom programa. A gente deixa aqui então no ar que talvez a gente, enquanto espectador, a gente tem que buscar também um pouco mais do conteúdo que a gente está assistindo. A gente procure de alguma maneira tentar digerir esse conteúdo, né? Mas é uma série que tem uma ideia muito boa, tem um cara muito legal à frente. Então acho que a gente tem que tentar também, né? Tem que tentar absorver melhor o conteúdo de audiovisual que a gente está adquirindo, né? Penso eu, né? E para você que chegou aqui também no final do nosso podcast, eu deixo o convite, como sempre, né? Escute lá os podcasts da série clássica que nós estamos fazendo. Estamos terminando a primeira temporada, tá? Quando a gente terminar a primeira temporada, a gente vai fazer um hiato para voltar para a segunda temporada. Então não deixe de nos apadrinhar. O link do Padrim costuma estar nas publicações, para que a gente possa ter o reforço técnico, pagar servidores, senão a gente não consegue também continuar, né, a falar sobre a série, que é uma série que está demandando um certo trabalho, que não é apenas o trabalho de gravar e editar, é o trabalho de criar o vídeo, renderizar, publicar em várias plataformas, né? Então nos apoie para que a gente possa continuar. E não deixe de curtir as nossas páginas no Facebook, além da Imaginação Podcast, que a gente criou especificamente para poder fazer o grupo e divulgar essas séries clássicas, a série nova, e também a página do nosso site, que é @masmorracine, no Facebook. No Twitter nós estamos lá como @masmorra_cast. E chegando ao final aqui do nosso episódio, agradecendo ao Marcos Noriega, sempre presente aqui para poder conversar sobre a série comigo. Quer deixar algum recado, meu querido? A verdade está lá fora, não está no seu grupo de WhatsApp, viu? Pode ter certeza. Hell yeah! Beijo e até o próximo podcast de Além da Imaginação. Até mais. Fiquem bem.